Bom dia, pessoal. Bom dia, Carlos. Bom dia, Maurício. Bom dia. Bom dia, Fabinho. Estamos aqui novamente nos nossos sábados de manhã para o nosso bate-papo. Então, eu gostaria de convidar você, primeiramente, para dar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal. Vamos fazer o nosso canal crescer, o canal dos tarefeiros, ok? Também informar que a Casa dos Tarefeiros está funcionando, mas respeitando as devidas restrições do decreto. Sendo assim, o atendimento é limitado, por isso é necessário que você ligue e agende o seu atendimento presencial ou também, se quiser, atendimento à distância, ainda estamos atendendo, tá? O telefone é o 2606-6220 e também vai estar no vídeo, sempre aparece o telefone da casa, ok? Também solicito, se você quiser contribuir com a casa, porque nós estamos passando algumas situações de dificuldade para cobrir as contas de água, luz, aluguel, se você puder colaborar, também será bem-vindo, ok? Dados os recados, eu peço licença a você para adentrar no seu lar, convidando toda a equipe médica da Casa dos Tarefeiros, os nossos espíritos amigos, as fraternidades que trabalham com a apometria, com a desobsessão, com os atendimentos à distância, para que eles possam ir nessas caravanas de luz até você, harmonizando o teu ambiente, o teu lar, acalmando a tua mente, o teu coração, elevando os nossos padrões de vibrações a níveis mais altos, para que todos nós possamos sair dessa conversa mais conscientes, mais felizes e com uma energia positiva. É nessa fé e nessa verdade que nós vamos pedindo licença para dar por aberto a nossa conversa dos sábados de manhã, graças a Deus. Bom dia novamente, olha lá. E hoje nós vamos falar do quê? Do que será que nós vamos falar hoje? Vamos falar de céu e inferno. Ah, meu Deus, mas o céu é aquele do anjinho que fica tocando harpa o tempo todo no seu ouvido. E o inferno é o do diabinho. Será que é isso? Bom, primeiro que eu sempre me questionei, né? E eu acho que você agora nessa quarentena também deve estar se questionando. Porque, assim, antes da quarentena, a gente queria o céu, não é? Assim, eu quero o céu do anjinho, tá? Que eu não vou fazer nada e vou ficar sentado na nuvem sozinho, escutando o anjinho. Você pensa em escutar o anjinho um dia, 2 dias, e você não fazer nada, 3 dias, você tá comendo a nuvem, a chuva, o que tem na nuvem, se bobear, você pica o anjo e come junto. Porque é o que muitas vezes a gente já falou nas outras palestras, é o que a gente desejava antigamente. Eu quero um momento para ficar em casa. Eu quero só ficar em casa. Né? O meu trabalho me estressa. Eu quero trabalhar de casa. Hoje, né? As pessoas, o que mais se escuta, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Eu quero voltar a trabalhar. Eu quero pegar. Então, olha lá. Mas voltando ao nosso tema, porque o céu e o inferno tem muito mais a ver com o que a gente acredita e como a gente pensa do que realmente com as figuras alegóricas que foram criadas através do tempo, do anjinho, do diabinho. E com o passar do tempo,
quando você começa a se ver e fazer a tal da reforma íntima, e eu acho que você vai se identificar hoje, que eu vou contar uma historinha, todos nós temos dentro de nós muito de anjinho e muito de diabinho também, né? Trazemos nos nossos mundos interiores verdadeiros céus e infernos mentais. Bom, então, para começar, eu vou contar uma história, tá? Primeiro, num determinado tempo, né, daquelas pensões antigas, mais medievais, tinha um mendigo andando, um andarilho, e ele chegou perto de uma pensão que tinha uma placa escrita assim: Pensão São Jorge e o Dragão. Ele bateu na porta e foi pedir abrigo ou um prato de comida. Eis que, quando ele bateu na porta, a mulher abriu, uma mulher muito mal-humorada, muito brava, e ele falou que estava com fome, que queria comida, nananá, e a mulher, com toda a delicadeza dela, falou: olha, seu mendigo, você é um vagabundo, você não serve para nada, eu não vou te dar comida, vai trabalhar, vai caçar o que fazer, não vou te ajudar, e bateu a porta na cara dele. Ele saiu, voltou e começou a pensar. Em determinado momento, alguns passos, ele para e volta. E falou assim: eu vou pedir uma segunda chance, mas eu vou falar com a pessoa certa. Ele volta na pensão, bate, e a mesma mulher atende e fala assim, e começa a brigar: você de novo aqui, não sei o quê. Ele falou assim: senhora Dragão, pode chamar São Jorge, por favor? Ou seja, quem você é nessa história, né? E para quem você fala? Como que você fala? Às vezes você é São Jorge, guerreiro, bondoso, né? Ou você é o dragão? E é isso, muitas vezes, nessa escolha, né, do que nós somos, do que nós pensamos, do que nós falamos, do que nós agimos, que nós criamos um céu ou um inferno na nossa existência. Porque lembra, tudo aquilo que a gente pensa, a gente atrai. Ou seja, a questão do inferno é, muitas vezes, você está num lugar maravilhoso, Maldivas, águas transparentes, sol escaldante, e vivendo o inferno. Porque a sua mente está, ai, porque tem mosquito, ai, porque tem... minha mala perdeu, ai, porque... fazer daquilo um inferno. E, ao mesmo tempo, você pode estar passando num local que é considerado por muitos um inferno e fazendo aquilo do seu céu. Existe uma outra história que fala exatamente disso, que é um samurai que ele vai perguntar para o mestre o que era céu e inferno, e o mestre instiga ele e fala: não, faz a mesma coisa que a dona da mulher, a dona da pensão fez. Não vou te explicar, você é um sujo, você é um folgado, não sei o quê, não sei o quê. E ele entra em estado de fúria e quer cortar a cabeça, e quando ele vai cortar, o mestre fala: olha, isto é o inferno. E daí ele se emociona, né, em gratidão, e fala: olha, obrigado, você me conheceu, eu estou em estado de agradecimento. Daí o mestre fala: isto é o céu. E olha só, juntando isso, como o nosso pensamento e como as situações têm influência, ou a gente deixa ter influência sobre nós. Um tempo atrás, muito tempo atrás, eu fui fazer um workshop de falar em público.
E tinha exatamente uma dinâmica que fazia dessa forma, de despertar o inferno, como a gente deixava o inferno despertar em nós. Ou seja, a pessoa que conduzia tinha dado um texto para você decorar em 10 minutos. Era um texto de poucas linhas. E você tinha que apresentar. E quando você ia apresentar, havia algumas pessoas que ficavam te perturbando. Não, falou errado. Não, é isso que está escrito. Mesmo que você falasse certo, elas tinham... e depois você descobre, até então você não descobria, que era o papel delas e elas estavam ali para isso, né? Já acordar de acordo com a pessoa que estava comandando. E o que foi percebido era o quê? Que mesmo sabendo, tendo decorado e sabendo o texto, a gente se desequilibrava e não conseguia falar. Porque tentava debater, porque ficava nervoso, tinha gente que tremia, ou seja, você deixava o inferno dos outros, muitas vezes, afetar o teu céu, né? Você permitia, porque é aquilo que a gente fala, você entrava na onda de rebater, ou de justificar, ou perdia a confiança. Muita gente falava assim, mas está escrito aqui, estava escrito, e a pessoa falava que não, e a pessoa põe em dúvida até a verdade dela, até aquilo que ela tinha certeza, aquilo que ela acreditava, e que ela sabia que estava certo porque estava escrito ali. Então, muitas vezes, a gente faz da nossa mente e da nossa vida um inferno, conforme a gente fala, a gente pensa. Você é responsável. Você cria ou o seu céu ou você cria o seu inferno dentro de você, da sua cabecinha, que às vezes é dura, igual uma pedra para tantas coisas, mas é um arquivo enorme para tantas outras, e arquivo de muitas outras crenças desnecessárias, ou crenças que já não fazem parte mais de você, né? Que não são verdades mesmo, que são crenças criadas. E eu falei já um pouquinho do que é o céu e o inferno e como ele funciona. E para mim finalizar minha parte, eu vou falar assim, olha, como a gente pode transformar o nosso inferno num céu, tá? Ou seja, sabe aquela coisa do limão, a vida te deu limão, você faz uma limonada e atocha açúcar e ser feliz? Bom, tem dois autores, um inventor, na verdade, e um autor que eu gosto muito. Um é o Charles Dickens, e em um determinado livro dele, que chama, na verdade é um conto, chama História de Duas Cidades, e que ele começa a descrever ali a questão da Revolução Francesa, mas não no todo. Ele começa a descrever o que ninguém falava, os pormenores, né? O que aquilo causava. É tipo como se fosse falar da pandemia, não está falando só, mas o que aquilo afeta no seu dia a dia, no teu eu. Então, ele fala mais ou menos isso. E ele começa o livro escrevendo assim: foi o melhor dos momentos, foi o pior dos momentos. E daí isso, quando você vai estudar no curso de letras, gera, né, toda aquela filosofia, né? Ai, o Charles Dickens é melodramático, não sei o quê, ele tem essa pegada. Mas ele fala que quando você lê o texto da vida, você pode escolher ter os melhores momentos ou os piores momentos. E melhor ainda, lendo, você consegue fazer da tua vida os melhores momentos ou do nada fazer da tua vida o pior possível. E isso me lembra uma ocasião de um cara que eu já contei na palestra,
que é uma história de superação. Quem tiver a oportunidade, leia a biografia dele, de Thomas Edison, né? E daí tem uma história que fala assim o seguinte, que em um determinado momento ele construiu o laboratório dele lá de concreto, e por ser de concreto, e naquela época se acreditava que concreto era super resistente ao fogo, como muita gente acredita, ele fez um seguro muito baixo. E o que aconteceu? O laboratório pegou fogo, né? E destruiu tudo que o Thomas Edison tinha. E eles passa a história, ele conta que ele chama, consegue salvar o filho dele, né? Chama a esposa para ver aquela cena de tudo destruído, o filho dele se compadece, não sei o quê, e ele fala que há um lado muito bom em toda a desgraça, que todos os erros são queimados, e que, graças a Deus, depois de tudo aquilo, ele poderia começar de novo. E tanto ele começa de novo, que depois de tudo isso acontecido, né, 3 semanas ele inventa o fonógrafo, tá? Depois de 3 semanas. Então, você que está falando assim, olha, ai, que tá preso naquela sua desgraceira da tua família lá de 1000 anos atrás, tá na hora de, como o Edson disse, de recomeçar, tá? Esquecer a desgraceira, queimar as coisas do passado, tirar da fogueira do incêndio, você tira o que sobrou e que é bom e que serve para usar, ou seja, de tudo o que se passou, você tira as lições que aquilo deixou e começa de novo, do zero. A gente já falou isso. Todo dia de manhã que você tem a oportunidade de abrir os seus belos olhos e respirar, principalmente respirar nessas épocas, é uma oportunidade de começar de novo, de fazer diferente, de ser feliz. Com pandemia, sem pandemia, com isolamento, sem isolamento, você pode fazer da sua vida melhor, da teu ambiente, um ambiente de paz. Começa a ligar os teus filtros para as coisas que realmente são necessárias, né? De coisas que não vão te levar para nada. É isso que eu tinha para te dizer. Eu vou passar agora para o senhor Carlos, que ele falou para mim, olha só, eu não entendi, que ele falou que ele só ia falar de céu, que o inferno era mais a minha cara. Mas deixa estar, porque todo diabo é meio vingativo, deixa ele. Tudo bem, Carlos? Bom dia, Fabinho. Bom dia, Maurício, de novo. Bom dia, pessoal que está nos vendo. Bom, cabe aqui eu ir direto aos fatos, né? Que está escrito, inclusive, se precisar, depois eu mando um print para vocês. Eu não disse que eu iria deixar a parte do inferno para o Fábio. Eu disse que eu só falaria sobre o céu porque era a minha realidade. Eu falei, eu só vou falar metade. A carapuça ele vestiu porque quis, mas ela ficou solta, né? Maurício não vestiu, Maurício ficou ali na dele, né? Aliás, pessoal, vocês veem e vocês acham sempre que eu sou o que fica no muro. Não é verdade, apesar de parecer, né? Mas vamos lá, brincadeiras à parte, tenho muitos infernos, né? Não é só um. Mas quando nós vamos falar de céu e inferno, e o Fabinho já tocou e já abrangeu bastante isso, porque não são lugares, são estados, né? Estados de espírito. O teu céu e o teu inferno é um estado de espírito em que você resolve se colocar. Ah, bacana, né? Ele falou dos orientais e tudo, e é interessante, porque não tem como falar de céu e inferno sem falar numa palavra que é muito difícil, ela é muito falada, ela é muito decantada, mas ela é tão pouco vista
E ela tem as explicações por que ela é pouco vista, que se chama equilíbrio. Né? Muito se fala de equilíbrio, mas consegui-lo é muito difícil. E não é só difícil, como o Fabinho falou, porque eu anotei aqui, tem a questão interior, sua, e a questão exterior, que nós vamos caracterizar como dos outros ou do ambiente, né? De como você quiser colocar. Então, nós nos enganamos, primeiro achando que nós encontramos o tal do equilíbrio, né? Que é uma analogia com as suas verdades. E o Fabinho falou, né? Naquela colocação que ele falou do curso de oratória, a pessoa questionava até o que ela falou, porque ela achava que ela estava equilibrado bastante, e olha como ela não estava nem um pouquinho equilibrada, porque ela questionava até a própria verdade que ela tinha falado. Ela já se perdia na sua própria verdade de uma frase. Não estamos falando nem de sentido da vida, de caridade, de orgulho, não de coisas mais profundas, de um texto que estava sendo repetido. Então a pessoa era tão fustigada pelo ego dela, pelo bombardeio, que nem o equilíbrio suposto de saber o que ela disse há 10 segundos atrás, ela perdia. E quando a gente fala de equilíbrio, eu lembro até do, eu não vou me lembrar o nome do, mas é o Kung Fu Panda e o mestre dele, eu não vou me lembrar o nome do mestre dele, que num dos desenhos ele chega lá, vamos meditar, e o panda deita lá e fica um segundo, já podemos levantar, né? Quer dizer, essa questão do equilíbrio é muito complicada, porque você é uma pessoa que precisa atingir a sua iluminação, que é a sua verdade, o seu equilíbrio perante o resto, porém você tem que atingir isso convivendo com o resto, com esse coletivo. Então, muitas vezes você fala, ah, não, mas isso aqui eu domino. Mas aí a pessoa pergunta 3 vezes a mesma coisa, você fala, oh, já cansei, você já entra no inferno. Você já perde esse equilíbrio. Então, é um estado de espírito produzido não pelo exterior, pelo interior. Mas existe interior sozinho? Como o Fabinho falou, né? Hoje eu estou comendo a nuvem já, que eu estou com raiva de... Não existe. Então, esse balance, esse equilíbrio, ele é muito difícil, porque você acha que já conseguiu, mas na verdade você não conseguiu, porque a primeira pedrinha você já mostra, e você transforma esse estado de espírito num inferno, muitas vezes. E como o Fábio colocou, cara, você pode estar num lugar para... Como dizia, tinha um ditado antigo, né? Eu padecer no paraíso, né? Era isso que nossas vós, mães falavam, eu estou padecendo no paraíso. Porque você está num lugar calmo e ainda assim não tem a calma. Ou você está num lugar complicado e você mantém a calma. Então, são coisas paradoxais. E aí me chama uma questão que eu sempre procurei fazer, e muitas vezes fui mal interpretado, mas paciência, né? Você é ativo na sua vida ou você é reativo? E isso faz uma grande diferença. Uma grande diferença, porque quando você é ativo, você sabe por que você fez, como você fez e qual a sua intenção de fazer. E a reativo espera aí, como eu vou reagir a isto? Como eu sou reativo, então eu sou um produto do meio. Mas não é, de novo, eu já falei outras vezes, não é uma questão cartesiana, porque você não consegue se isolar do bombardeio. Mas você tem que ser ativo até no bombardeio, né? De novo, vou voltar para o exemplo do Fabinho. Poxa, eu sei o que eu falei. Então eu tenho que entender e não sair do meu prumo, por quê? Eu não estou entendendo. Se eu não estou entendendo por que eles estão questionando isso, eu vou continuar. Mas não é simples. Porque você está agindo e reagindo.
mas você não pode ser só reativo, porque senão você se torna vítima de uma situação, produto sempre de um meio, e você nunca está gerando esse meio. Né? A gente sempre fala, seja a paz que você quer ser. Então, se você promove, não tem aquela velha história, não adianta. Uma briga, uma arguição, ela só continua se você continua levando a voz. Se você cala, tem o chatão que vai tentar 10 vezes, mas até no chatão ele para na 11ª, porque não tem ressonância. É que nem o dominó. Lembra aquelas coisinhas do dominó que derruba 200.000 peças de dominó? Se um cair de lado, a corrente se quebra. E nós temos isso, porque nós temos essa questão de sermos contaminados. Não é verdade? Porque não tem jeito, eu estou lá, tal, mas, pô, não tem jeito, ó. E eu vou insistir nessa questão de o quanto nós conseguimos ter de equilíbrio de verdade ou não. Porque às vezes nós achamos que estamos, e na terceira tentativa a gente descobre que não é nada disso, que nós estamos voltando para lá. Mas nós somos contagiados. Então, essa questão de fazer um céu, fazer um inferno, ela vai do quanto as verdades você assumiu. É pleonasmo, mas verdadeiramente. Você realmente vestiu isso. Você acredita de verdade, que a gente falou de fé semana passada. Será que eu estou pleno? Vamos à plenitude. Talvez seja uma palavra interessante. Eu estou pleno de verdade, no sentido disso. E o pleno pode ser até de raiva. Esse é meu estado pleno. Mesmo porque, o Fabinho falou, a gente tem os dois dentro. Nós estamos aqui, cara. De novo, eu vou dizer, nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque nós temos paixões, nós vivemos essas paixões e nós não passamos por isso ainda. Então não adianta, nós temos essa dualidade, mas nós precisamos buscar essas verdades e o que me dá calma, da certeza da minha intenção e do que eu fiz. Aí eu vou conseguir esse estado um pouco melhorado, que ainda não está longe de ser bom, mas um pouco melhorado. Eu vou conseguir me manter calmo num ambiente difícil, eu vou conseguir entender e ter a empatia de entender que a outra pessoa não está no mesmo, e às vezes ela está certa e você errada. Às vezes, muitas vezes, você precisa daquela força que você não tem, que a calmaria não lhe traz também. Não é, de novo, não é cartesiano. E como o Fabinho falou de duas histórias, eu vou lembrar de uma também, que é a questão dos velhos lobos que a gente tem dentro de nós, né? O sábio dizia, eu tenho 2 lobos dentro de mim, um lobo bonzinho, um lobo caridoso, um lobo que ajuda a todos, que ouve e é paciente. E eu tenho aquele lobo raivoso, aquele lobo egoísta, aquele lobo ruim que quer tudo para tudo, quer tudo, né? E eles estão sempre brigando dentro de mim. E aí o aprendiz pergunta, mas, mestre, ele estava contando a história para o aprendiz, e qual dos lobos vence? Aquele que eu der mais alimento. O que eu vou alimentar mais? A raiva, a impaciência ou a calma, a tranquilidade? É esse lobo que vai vencer. E esse alimento, ao contrário do que a gente imagina, ele não vem de fora. Ele vem de dentro. É a questão do ser ativo e não reativo. Porque se você for sempre reagir, ele vai vir de fora. Como a gente falou da lei de Talião, né? Não, que esse cara, ele não sabe com quem está falando, né? Então é isso, meus amigos. Alimentem o seu lobo bom para que você viva mais céus do que infernos. Mas os infernos existirão e eles existem em mim também, Fabinho. Né, meu amigo? É isso aí. Você sabe, bom dia primeiro, pessoal. Bom dia a todos. Dê um like lá pra gente. Fabinho, Carlão, tudo beleza? Você sabe que eu tinha anotado aqui, Carlão, eu coloquei assim, história do monge, para contar. Mas você já contou. Então você deu um spoiler aí da história. Maravilha. Não, estamos juntos, estamos com a mesma sintonia. Você vê que tá sintonizado. E nós não tínhamos combinado isso antes, hein? Não tínhamos combinado isso antes. Mas aproveitando, e eu vou aproveitar esse gancho, né? O que você está mais alimentando na sua vida? Né?
o lobo bonzinho ou o lobo mauzinho? Porque nós temos os dois. E tem sempre aquela história, né? Que fica, que aparecia muito nos desenhos da nossa época, né? Que tem aí mais de 50. E o que acontece? Sempre tinha aquele desenho que ficava do lado o anjinho e ficava do outro lado o diabinho, que ficavam falando, um falando coisas boas, outros não. Então, o que mais você está alimentando ou trazendo para a desobsessão? O que mais você está ouvindo? Né? Isso nós estamos falando que está vindo de fora. Mas o que o Carlão falou, o que você está alimentando de dentro para fora? O que você está alimentando? Você é a paz que você quer? Você é a serenidade que você quer? Você é a harmonia que você quer? Então, é o que nós já falamos outras vezes, né? Faça do mundo aquilo que você quer dele, mas começando por você. E aí eu coloco uma coisa aqui que a gente sempre põe, né? E aí que o Fabinho colocou nesse teste nesse curso que ele fez de oratória, isso é muito importante. Está testando o quê? A sua confiança. Você confia em você? Você acredita em você? A partir do momento que você confia, você acredita, pode vir a questão que quiser, pode vir questionamento que quiser, você vai conseguir, com calma, com serenidade, ir respondendo a todas as questões. Agora, se você não tem confiança, ou se você não se preparou, ou algo parecido, obviamente você vai duvidar de você mesmo. Né? Você vai duvidar de você mesmo. Então, quando você não tem confiança, a coisa fica complicada. E aí se você está inseguro, se você não tem segurança do que você quer, qualquer questionamento você vai duvidar de você. Será que é isso mesmo? Será que não é? Aí fica complicado. Então, quando a gente fala aí de céu e inferno, é bem isso. Você confia ou não confia em você? Se você não confia, fica difícil de você seguir em frente com passos firmes. E aí vem aquele sentido, né? Você vencer a si próprio. E aí, quando nós falamos vencer a si próprio, é você vencer seus medos. Vamos lá, você tem que vencer o quê? Os seus infernos, vencer seus medos, vencer seus receios, vencer sua raiva, vencer a sua impaciência, vencer tudo aquilo que de alguma forma, num primeiro momento, pode até não te fazer mal, mas vai te fazer, mas que, acima de tudo, está fazendo mal aos outros. Aí você pensa que está fazendo mal aos outros, muito pelo contrário, está fazendo mal para você, consequentemente, está afetando os outros também. Então, esse vencer a si próprio é muito difícil. Vencer a si próprio é um desafio. Nós estamos todos aqui nesse nosso planeta chamado Terra, que nós acreditamos ser um mundo de provas e expiações, e aí, passando por essas provas, passando por essas situações, para vencermos, não o outro, sim vencermos a nós próprios. A partir do momento que nós vencemos a nós próprios, nós começamos a enxergar o céu na Terra. Nós começamos a ter o céu dentro da Terra. Por quê? Porque você se venceu. Você conseguiu dominar as suas más tendências. Você conseguiu dominar as suas más intenções. Isso faz com que você comece a transformar a sua vida num céu. Às vezes a pessoa está numa situação muito complicada, muito deplorável, mas ela está alegre, ela está feliz, ela está contente. Ou seja, ela não deixou aquele exterior afetar, sendo que o exterior nos afeta e afeta bastante, né? Então, o que nós colocamos aqui, né? E o Fabinho até colocou a história de São Jorge, né? E do dragão. O que você quer ser? Qual lobo que você quer ser? Você quer ser o dragão ou São Jorge? Você quer ser o lobo bonzinho ou o lobo mauzinho? Então, tudo isso, minha gente, nós devemos enxergar nós próprios. E a mensagem que nós deixamos aqui é essa: é você vencer a si próprio. Vence a si próprio. E aí não tem para ninguém, porque você não precisa vencer ninguém, você só precisa vencer a você mesmo. E a partir do momento que você vence a você, o que vai acontecer? A sua vida vira um céu. As coisas ficam melhores. Pode vir a tempestade que for, você vai conseguir dominar. Tanto é que tem uma passagem de Jesus que Pedro ficou apavorado no meio da tempestade, lá no meio do mar. Ele falou, está apavorado por quê? Não confia, não acredita, não? Confia, acredite. E vamos dominar essa tempestade. Tanto é que a tempestade acalmou e ele foi andando lá no meio da água. Então, vamos confiar, vamos acreditar, vamos fazer o nosso melhor. Às vezes, vai vir os testes, isso é fato. Essa história do curso que o Fabinho colocou é um teste. A vida, muitas vezes, não vai te dar moleza. Ela vai te testar constantemente. Se você se preparou, se você tem confiança, se você acredita, se você confia naquilo que você faz, você com calma, não com arrogância nem com soberba. Olha como é diferente. Porque às vezes a pessoa tem confiança, tá bacana, tá confiante,
ela fica soberba, ela fica arrogante, ela fica orgulhosa, ela acha que é melhor do que os outros. Aí a casa cai. Olha como que é sutil, né? Essa sutileza ela é muito, muito tênue. Então, tenha confiança sim, acredite sim, mas tenha serenidade. As pessoas vão testar, vão te falar, vão te espenar, vão te espizinhar, mas você com serenidade, tá bom, tem que ir, resolve, responde e tal. Quer um exemplo? Uma sala de aula. Eu sou professor, alguns aqui também dão aula. Eu já tive, quando eu comecei a lecionar, já faz um tempinho, não vou ficar falando aqui, porque senão minha idade vai ser dedurada, né? Eu já falei dos 50, vai aumentar mais ainda. E aí, assim, eu dei aula para o curso superior e tinha algumas pessoas que já eram técnicos, já eram técnicos daquela profissão, já conheciam, e muitos perguntavam só para testar, e você percebia que era para testar. Eu adorava quando isso acontecia. E às vezes a gente deixa a soberba tomar conta, né? Também a gente tem que tomar esse cuidado para não ser muito orgulhoso. Mas com o tempo a gente aprende a lidar com tudo isso. E aí quando as pessoas perguntam, te questionam, você com calma, com serenidade responde, com confiança, sereno, em paz. A pessoa percebe que você está em paz e que você está, né, respondendo com confiança. Aí a coisa se acalma. Isso você aprende com o tempo. Por isso que chama, né, esse mundão nosso de experiências. E aí, a cada experiência que você vai passando, você vai aprendendo a lidar com essas situações. Então, nós vamos sempre ser testados, em todas as situações. E começando dentro de casa, os nossos filhos nos testam. E aí, você, dentro da sua casa, você pode deixar a sua casa um inferno ou um céu. O que você quer? Vamos deixar nossa casa um céu, né? Já que é para viver aqui, já que é para estar aqui, já que vai ser testado, então vamos fazer um céu da nossa casa, vamos fazer um céu da nossa vida. É isso que nós deixamos para vocês, essa mensagem de confiança, essa mensagem de serenidade, essa mensagem de paz, mas que comece por você, vença a si próprio. Muitas vezes nós somos impacientes, muitas vezes nós somos intolerantes, muitas vezes nós, assim, perdoar, a gente já falou um pouquinho do perdão, mas pelo menos esquecer, perdoar às vezes fica complicado, não esquece, vamos tocar a vida em frente, né? Então, vamos tornar a nossa vida um céu, porque a partir do momento que nós deixamos a serenidade, a paz, que fala, né? A paciência, a ciência da paz. Deixar isso tomar conta, a nossa vida é um céu. Vamos ter teste? Vamos, mas vamos saber lidar com isso com muita tranquilidade, muita calma e muita confiança em Deus. Beleza, turma? Essa é a mensagem que nós deixamos para vocês. Fiquem em paz e um ótimo final de semana. É isso aí. É isso aí. Olha, Maurício, para finalizar, você falando, eu lembrei de uma coisa. Que até para o inferno e para o céu, a gente tem que usar o nosso discernimento e o nosso respeito, porque nem tudo que é inferno para mim é inferno para você ou é inferno para o Carlos. Nem tudo que é céu para mim é céu para você, é céu para o Carlos. E existe essa questão. Se a gente pega até as religiões orientais, você vê que eles dividem o inferno em camadas. O próprio Dante divide na Divina Comédia o céu em camadas, que é para falar o quê? É um estado mental que às vezes me perturba e não perturba você, é um estado de felicidade ou de desequilíbrio que perturba. Então, ore e vigia, e tenha empatia com o seu próximo, não muitas vezes menosprezando ele, mas, isso não é nada, porque isso, a gente já falou, é um otimismo muito tóxico. Tá? O otimismo ele tem que ser, mas ele tem que ser usado com amor, acima de tudo, assim como os espíritos nos ensinam. É isso que a gente tinha para dizer. Bom fim de semana, fica com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tantas vezes nós pedimos tanto a esse Jesus. Nós o buscamos como eternos pedintes, derramando os nossos incessantes desejos. E tão poucas vezes nós agradecemos. Então eu te convido hoje, meu amigo, meu irmão e minha irmã, a agradecer. Ao cerrar os teus olhos para que sua mente voe longe, para que os céus saibam que o seu ser vibra agradecimento a esse Jesus amigo. Agradecimento por estar lá,
quando você estava perdido em meio à tempestade, por estar quando o medo assolou seu ser, quando você se sentiu sem chão, quando tudo parecia estar de ponta cabeça. Agradecimento por Ele ser luz iluminando o teu caminho para que você não tropeçasse, por te incentivar a voar mais alto e reavivar o teu ser, por ser abrigo e ser abraço, ser amigo e ser afago, por estar contigo nas estradas que você percorreu, mesmo sem sol ou com chuva misturando ao seu pranto, por te mostrar que não foi em vão e que te fizeram mais forte. Obrigado por estar lá a ensinar a voar mais alto, acima dos muros que muitas vezes nós mesmos construímos. Obrigado por me levar longe das batalhas e me mostrar que sempre haverão portas abertas. Ah, Rabi da Galileia, obrigado por ser música e verbo a alegrar os dias, mesmo quando as melodias pareciam se perder no tempo. Obrigado por ser comigo quando eu estava nos céus ou nos vales, nas montanhas mais altas ou nos abismos profundos. Obrigado, meu Jesus amigo, por ser luz, mesmo quando eu estava na minha própria escuridão. Graças a Deus.